ação relevantíssima. Se mandava para os manicômios porque às vezes era melhor deixar o sujeito indeterminadamente preso. Como é que você faz isso? Você põe medida de segurança nele. Segundo, que é o mais grave, os crimes políticos estavam dentro do Código Penal e não nas legislações fascistíssimas, que foram já um produto ainda mais duro. O que eu estou dizendo a vocês, o Código Penal de 30, o fascista, ele incorporou premissas de criminalização política, delitos contra a família, não, delitos contra o casamento. Aí você pega lá, porque você tem que dar aula de processo penal, então você pega induzimento a erro essencial, crime de ação privada personalíssima. Aí você tem que gastar um tempo para explicar para o aluno, dizendo, olha, o que é ação privada personalíssima? Aquela que só pode ser proposta pelo próprio ofendido. E aí, qual é a explicação que a maioria da doutrina vai dizer? Olha, a ação privada personalíssima é aquela que não admite substituição, aliás, melhor, sucessão processual. Então, quer dizer o quê? E se a vítima morrer, professor? Acabou a ação penal, porque personalismo, ela não transmite. É um erro gravíssimo, é um erro contra o casamento. Um crime contra o casamento. O induzimento é essencial. Você induzir alguém, um estelionato para o casamento, assim, nesses termos. Né? Então, se vocês pegar os crimes contra o casamento, você veja bigamia, já começa mal, começa contrair casamento, lepra, cancro mole, casamento também. Mas, voltemos. Então, a análise da análise, ela tem um problema de, ao trazer essas duas únicas expressões, admissível e do totalitarismo, ela apresenta o universo da liberal democracia como o único aceitável, o único possível, fazendo aqui uma espécie de absolvição do fascismo. Então aqui me parece problemático, porque também a Itália conheceu, já num segundo período, o Tribunal da Raça, em que era uma questão, até certo ponto, engraçada, porque você provava que você não era judeu. Um raciocínio inverso, mas existiu. Né? Tanto assim que a própria vinda do Líbano só se explica por conta dos tribunais, do Tribunal de Raça. A questão que talvez aqui fosse possível de elencar como a mais essencial, a primordial, é de tentar enxergar como o conceito de democracia, como a categoria democracia vai ser trabalhada por esses autores. Porque uma coisa é certa, nenhum deles, eles se afirmavam um pensamento antidemocrático. Carl Schmitt, eu não sou contra a democracia, sou contra o liberalismo. Carl Schmitt vai, num texto chamado Sobre o Parlamentarismo, o Carl Schmitt vai fazer uma análise, olha, o que é contra a democracia não é o Estado autoritário. O antiparlamentarismo, o discurso antiparlamentarista não é antidemocrático, ele é antiliberal. Numa espécie de confusão da expressão democracia como democracia formal ou democracia liberal política, nesses termos. Então, a Constituição do que os nossos autores vão travar, em termos especialmente da apreensão da ideia de ditadura, de que a ditadura, ela, no direito romano, ela era a garantia da república. Para garantir a república, quando a república está em crise, a ditadura é a salvaguarda. Essa expressão vai ser tomada pelo pensamento alemão e italiano. Não à toa. Como é que se funda a Constituição de uma reatualização do pensamento romanista? Ora, é com a escola histórica, é com Savigny, é com Jhering, é com Windscheid. São com esses autores. E dizer isso não é falar de menos sobre o processo penal. Mas Savigny é um autor de direito civil, está falando aqui de processo penal. Sem ele não tem processo penal. Vou dizer mais. Se quiser estudar a base de processo penal, a base de processo penal italiana, é direito administrativo.
E aí um cara chamado Vittorio Emanuele Orlando, que inclusive é o cara que consegue manipular e deixar o conceito bem trabalhado de poder de polícia. Inclusive outra é quando o Tornag escreve sobre poder de polícia, faz por esse autor. Embora às vezes, né, ele omita, ele esqueça. Vamos deixar presunção de inocência. O Vittorio Emanuele Orlando, mas eu vou falar dele mais adiante, quando eu começar a falar um pouco de maneira mais aprofundada sobre o pensamento italiano. Então, aqui é preciso entender que a própria ideia de democracia, ela não vai vir como uma espécie de parelha antitética com a ideia do autoritarismo. Pelo contrário, é possível conciliar. Vejamos um exemplo que o Carl Schmitt dá sobre uma perspectiva de uma democracia autoritária. Uma constituição outorgada é para o povo. Portanto, pensando no demos, você pode outorgar. Qual é a diferença? É que ela não é parlamentar, mas ela continua sendo democrática. Então você está dizendo que a Constituição brasileira outorgada foi democrática? Segundo a leitura do Carl Schmitt, sim. Segundo a leitura do Francisco Campos, sim. Depois eu vou avançar, aliás, na questão do Francisco Campos. Mas, o que eu preciso entender, e quando eu estou trabalhando com autoritarismo, eu estou trabalhando com todas essas vertentes que eu expliquei lá atrás com vocês. Eu não posso, no momento que eu privilegiar uma abordagem, ao problema do reducionismo, ao problema de tentar englobar o todo na parte. E com isso, a disciplina, é o disciplinamento das categorias que falava o professor Geraldo Prado com bastante propriedade. Eu ia falar da pesquisa do Adorno, né? Vou só citar como dado, para não suprimir por completo, mas também para não avançar, porque é uma questão lateral. Sobre a questão da personalidade autoritária, talvez seja aqui vocês vão encontrar maiores referências. A pesquisa do Adorno sobre estudo sobre a personalidade autoritária, seja quando ele desenvolve a chamada escala F, né, escala fascista, uma medição em que as pessoas davam suas opiniões políticas, e ali o Adorno, a partir de perguntas comuns, porque você não pode perguntar: o senhor é fascista? Não sou. Quem disse? Então, é a análise do grau de cooptação da população, das pessoas, pela propaganda fascista. E essa é a preocupação do Adorno quando faz esse importante estudo. Esse estudo, ele tem uma parte importante de contribuição num outro chamado Stanley Milgram, em que ele vai fazer uma pesquisa em que as pessoas, um entrevistador faz perguntas para uma determinada pessoa, e cada vez que essa pessoa responde uma pergunta errada, as pessoas são direcionadas a dar choques. E aí, veja, o dado, 65% das pessoas aplicaram o choque seria fatal. Com explicação. Não, chegar a tantos volts, você vai matar o sujeito. 65% acionaram o dispositivo que mataria o sujeito que responde errado. Claro, é uma simulação, mas ali estava identificado o germe da cooptação por uma questão da obediência e da submissão. Inclusive, eu não vou invadir por esse campo, mas a ideia de submissão é o paradigma do Ocidente na construção da dogmática, que é o que Pierre Legendre vai discutir no Amor de Censor. Não só no Amor de Censor, mas em toda os seus 9 volumes do seu tratado, do seu curso, enfim. Mais recentemente, essa pesquisa é reproduzida na França, que foi um programa do Canal France, chamado Jogo da Morte. É a mesma coisa. Fica um ator simulando que recebe choque, e a plateia é incentivada a dar os choques fatais, ou aumento, né, da voltagem, conforme as respostas sejam. Veja que surpresa! Não obstante, nós temos todas as histórias, macro e micro histórias de sofrimento humano, nós vamos encontrar 81% de pessoas que aplicaram choque fatal, cerca de 2 décadas depois do que aconteceu a partir das experiências genocidas do fascismo e do nazismo. Isso é importante.
é um pesquisador muito próximo, né? Todos vocês ouviram falar do Philip Zimbardo. O Philip Zimbardo é o cara que mentaliza o famoso experimento de Stanford. Né? E ele vai desenvolver a ideia, então, dos colegas, em que o projeto de uma semana é interrompido na metade quando os carcereiros estão sodomizando praticamente os presos, estão torturando. E essa pesquisa é ampliada posteriormente com a investigação sobre a tortura nas prisões iraquianas de Abu Ghraib, e ali o Zimbardo vai tentar explicar por uma questão que ele chama de efeito Lúcifer. Mas todas essas são pesquisas que estão trabalhando na dimensão da personalidade autoritária, ou seja, no grau de cooptação pela obediência e pela submissão. Aí volto agora sim, em concordância com o que a Gislaine Neder escreve, quando ela fala sobre o iluminismo jurídico penal brasileiro, fala sobre obediência e submissão. Então, agora vai desenvolver lá no capítulo final do texto. Uma outra pesquisa que eu não poderia deixar de referenciar, especialmente porque ela guarda algumas particularidades para o nosso período que vivenciamos, que é do Guilherme O'Donnell. O Guilherme O'Donnell tem uma expressão que ele desenvolve para dar conta de determinado tipo de Estado, que aconteceu na Argentina, ele chama de Estado burocrático autoritário. E olha só, vamos ver quais são as características desse Estado. O Estado burocrático autoritário, ele está pensando no modelo argentino, modelo ditatorial argentino. Primeiro, um Estado que tem esse porte só pode se desenvolver no modelo capitalista. Aqui, veja, eu poderia, não sei se eu avanço, mas assim, bom, vou falar mesmo. Mas o fascismo, aqui já avançando um pouquinho mais, o fascismo, ele só se desenvolve porque tem uma injeção fenomenal do capital. Quem é o cara que dá, se vocês pegarem quem é o cara que vai fazer o plano econômico do Mussolini, é o Pareto. Vilfredo Pareto, ótimo, né? Economista, ótimo de Pareto. Né? Posteriormente vai desenvolver, e vai ficar famoso por isso. Junto com um grupo de pensadores que desenvolvia a chamada teoria das elites, a teoria das elites, em que as elites são sucedidas por outras. Então, Robert Michels, Gaetano Mosca, que, enfim, se vocês pegarem alguns manuais de criminologia, vão tratar. O Gaetano Mosca é um sujeito que aparece discutindo um conceito fundamental para a perspectiva criminológica positivista, embora não apareça no discurso, nos relatos oficiais da criminologia brasileira, como a questão da má-vida, a questão da malavita, né, como os italianos vão trabalhar, né, com Scipio Sighelli, com esses caras que vão tratar das classes perigosas. Mas a criminologia positivista italiana é muito mais do que Garofalo, Lombroso e Ferri. E depois a gente vai ver como Manzini vai incorporar esse discurso. Então, primeiro, a conclusão do Guilherme O'Donnell, fundamental. Só nessas condições é possível o surgimento desse modelo de Estado, né? Ou seja, de uma estrutura de classes subordinada a uma burguesia, uma classe mais alta, com um projeto de transnacionalização. Segundo, a característica desse Estado é, com uma premissa, uma frase: normalização da economia. Normalização da economia. E, obviamente, isso reflete sobre o projeto de normalização da economia, se reflete sobre as classes subalternas. Isso é um dado histórico, um índice histórico irrefutável. Quer dizer, hoje já não sei mais de tudo, né, na hora da refutação. A terceira, um sistema de exclusão política de certa parcela da população. Então, podemos, com um jargão, né, em moda, back to basics, né? Já vão voltar às políticas de funcionamento simples, nem que isso custe o alijamento da participação política da população. E o que eu estou dizendo aqui, veja, eu não estou falando nada de votar e ser votado. A democracia é muito mais profunda do que isso. É do alijamento da participação política, ou melhor, da redução da democracia à participação. Depois a gente vai ver quem são os autores que vão falar de contraditório como participação. E quem é que vai dizer, e que vai fomentar a ideologia da segurança nacional, dizendo que democracia é participação. Se der tempo, mas acho que vai dar.
Não hoje, certamente não hoje. O aspecto mais catastrófico fica para o fim. E aí, se não der tempo, eu também não sou expulso. Há um projeto de redefinição da identidade nacional, aqui claramente, um projeto do Estado burocrático. E nesse projeto de redefinição da Constituição identitária, entra a questão do Estado-nação, e aí eu diria assim, existe a raça como uma ideia de... a raça como um dispositivo de governamentalidade. Ou uma governamentalidade autoritária, como falaria o Mitchell Dean. Isso tudo eu tô trabalhando com vocês aqui porque lá adiante vai ser útil. Lá adiante vocês vão notar as similitudes entre os pensamentos e, portanto, eu preciso que vocês tenham um pouco de paciência para me poder ouvir falar um pouco sobre essas questões. O Estado burocrático ocidental vai despolitizar as demandas sociais. Evidente? Evidente. Talvez uma obra pouco conhecida aqui no Brasil e que me parece ser uma que sistematiza da melhor maneira possível o que foi o pensamento autoritário no Brasil é de um autor chamado Ricardo Silva, chamada Ideologia do Estado Autoritário no Brasil. Ele é o único autor que eu conheço que dá uma perspectiva da ciência política, vai dizer que a ideologia do Estado autoritário não se encerra com o período de redemocratização ou com a diminuição da intensidade da violência do Estado no brasileiro. O pensamento autoritário brasileiro, ele não se esgota em autores como Francisco Campos, mas como o originário, o principal deles, Alberto Torres, com Azevedo Amaral, com o próprio Oliveira Viana. Essa é a base do pensamento autoritário brasileiro. Agora, é preciso entender que o papel fundamental na perpetuação do discurso autoritário não foi feito por eles, que estavam de uma maneira ou de outra vinculados à Constituição de 37 e vinculados com aquele projeto de Estado Novo. Os caras que vão perpetuar essa ideologia autoritária com outras vestes são Roberto Campos e Eugênio Goudin, dois economistas. Porque é uma transferência aqui. É uma transferência do pensador, assim, como Francisco Campos, um intelectual orgânico dentro da estrutura do Estado Novo, para outras instâncias que vão ser a partir da sociedade civil. Da contribuição dos economistas nesse projeto de normalização da economia e também no processo de submissão das classes subalternas. Então, claro que eu aqui ainda estou no introito, mas o fato é que esse é um autor que merece toda a credibilidade por tentar pensar o pensamento, tentar tratar do pensamento autoritário para além do Estado Novo, pela perpetuação do pensamento economicista, digamos, no cerne da nossa historiografia. Eu diria assim, agora, se fosse falar e resumir o processo, e aí vem então, o primeiro golpe mais forte, mais polêmico. Embora eu vá nominar quais são as estruturas que modelaram o processo penal brasileiro, quais são as estruturas que modelaram o processo penal italiano, a principal no Brasil, que é capaz de permitir que essas estruturas ou esses significantes flutuem em torno de si, que consigam deslocar o individualismo da ação para a democracia substancialista ou social brasileira, para a jurisdição, da ação para a jurisdição, é a ideia de instrumentalidade. Para ser bem taxativo, para não ter perigo de malversação sobre aquilo que eu vou dizer, uma perspectiva instrumentalista é quase que antitética à democracia. É impossível você sustentar uma perspectiva instrumentalista de processo, quiçá o processo penal, com algum tipo de compromisso democrático. Se você diz, Ricardo, dá uma dica, o que vamos fazer? Abandono. É
imperioso o abandono dessa perspectiva. Eu vou fazer isso na quarta aula, quando a gente vai para as entranhas desse discurso. Agora, aqui é uma hipótese. Eu estou escrevendo aqui, eu estou pensando sobre como a jurisdição, e a jurisdição como poder, aparece como um elemento que movimenta, que desaloja as estruturas do processo consideradas, portanto, individualistas, representantes de uma democracia pensada como mero individualismo, para uma democracia social, no qual, portanto, o Estado não pode ser mais meramente um tutelador de direitos, em que o Estado deve promover políticas através do processo. Ora, se o processo deve promover políticas, ora, a autoridade central nisso é o juiz. E aí entra, por exemplo, se você buscar a ideia de instrumentalidade positiva, eficiência, acesso à justiça, negativa, instrumentalidade das formas. Eu não vou falar de instrumentalidade das formas, eu fiz isso na tese e eu não quero mais falar, já acabou. Eu não aguento mais falar, mas é importante se dizer que a instrumentalidade das formas não pode ter um compromisso democrático. Falando em processo penal, em que a forma, não é porque a forma é a garantia, que é o chavão clássico, né? Então, é porque se você toma uma perspectiva no qual você condiciona a nulidade, por exemplo, ao prejuízo, que é uma categoria mítica, que eu recomendaria vocês lerem um texto do Rudolf Witthofer, chamado As Fórmulas Mágicas da Ciência Jurídica. Por quê? Fórmulas mágicas da ciência jurídica. Ele vai equiparar essas fórmulas à pagelança. Não, claro, ele vai fazer outras coisas, mas essa é uma frase, uma parte que ele vai insistir. Veja, no raciocínio místico, que vai aparecer uma solução. Então, talvez, para ampliar a discussão, a banalização dos princípios como solução para um caso tenha redundado numa fórmula mágica. Você pode colocar qualquer coisa. Não é só um efeito de decisionismo, porque não é um efeito que está cingido no plano da subjetividade de quem julga. Porque está cingido porque ele está espalhado, ele está numa circunspecção de compartilhamento de subjetividades, que vão dar margem para que aquele princípio, ou os princípios, se configurem como alternativas ao direito legislado. Não é o pós-positivismo. Como se o positivismo estivesse grávido do pós-positivismo. Como se eu tenho o pós, já estava grávido, né? Teve o pré, numa linha de evolucionismo. Então, o compromisso de uma perspectiva democrática de processo penal não pode abdicar de você entender que você subordinar, por exemplo, a ideia de prejuízo à declaração de nulidade corresponde também, é o equivalente semântico, é o equivalente funcional do que aconteceu no Código de Processo Penal italiano, quando pelo menos, como de forma mais digna, o legislador disse assim, o legislador que era um manzinho, diz assim: todas as nulidades são sanáveis. Artigo 184 do CPP italiano, de 30. Se você disser, como fez o ministro Sepúlveda Pertence, num voto inaugural, dizendo o prejuízo é uma categoria que se aplica a todas as nulidades. Se você diz que o prejuízo atinge nulidade relativa e absoluta, qual é a diferença entre as duas? Não é a mesma coisa? Então todas são sanáveis? Isso para não falar das barbaridades que o STJ tem feito em termos de nulidade, por exemplo, com a criação da teoria da boa-fé. Ou ainda da nulidade de bolso. Você não pode. Nulidade guardada no bolso, né? Sim, então você tem obrigação ética de você já vir com as nulidades. Né? Veja, isso inclusive foi, a nulidade de bolso foi criação do ex-ministro chamado Humberto Barros, o mesmo que disse que não precisava da doutrina. Quando ele aceitou o encargo de ser ministro do STJ, porque acreditou que ele tinha
uma alta sapiência jurídica, né, para colocar nesses termos. O Lênio fala sobre isso, né, trabalha esse caso. E o mesmo sujeito, aí numa outra entrevista, você pergunta como é que você faz para decidir? Ele diz assim, aí eu não sei se é o campo, né, qual campo nós nos movimentamos, qual dimensão. Não, porque é como se ele saísse da consciência, e aí a sentença está ali, a decisão está ali. Então, até teve um caso, bom, não vou falar, mas teve um caso em que tinha um programa, né, um dos programas mais mequetrefes que ele teve o prazer de fabricar, que era, eu não me esqueci o nome, que era reconstituir os crimes. Como é que é o nome? Linha direta, é. Marcelo Lecado. Então, e teve um caso em que a vítima, o caso foi resolvido, era um caso de júri, um homicídio culposo, discussão e tal, e o juiz vai fazer a sentença. E aí, de pronúncia, vai decidir sobre isso. E aí ele já estava fazendo a sentença, tomando um vinho, e a vítima visitou ele dizendo que foi um acidente. Mas eu estava em estado inconsciente, quando eu vi a sentença tá pronta. O legal é que assim, quando você toma um vinho, você nunca toma uma garrafa de vinho, você toma meia tacinha. Né? Porque o eufemismo faz parte do consumo, né? Você não toma 8 taças. Cara, saí com os amigos, fui lá, assisti o jogo, tomei 9 garrafas de cerveja, tomei uma cervejinha, claro. Está implícito a quantidade. Você já vem, né? Você já o eufemismo já vem na própria acepção da oração que vem. Então, mas nesse ponto, e eu queria retomar a ideia do pós-acusatório, fiz o paralelo com o pós-ideológico, e retomando uma questão da psicanálise, especialmente da lacaniana, como se a instrumentalidade tivesse foracluído a dimensão constitucional. A foraclusão como uma renúncia do simbólico, a renúncia do registro simbólico, mas que depois retorna, e retorna com uma alucinação. Eu dissesse a vocês agora, falar de um discurso constitucional e postular certo nível de intensidade garantística é quase como um discurso alucinado. Aquele que está fora, aquele que foi foracluído pela prática. Foracluído pela prática. Por uma composição desses elementos punitivos que expulsasse a Constituição do registro simbólico. Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo não é um exemplo, é um dado. Controle constitucional de constitucionalidade. Se eu fizesse uma pergunta, me deem cinco casos em que o STF, depois de 88, ele decretou uma invalidade ou inconstitucionalidade em abstrato de uma lei integral, uma lei penal integral. Tirando a lei de imprensa. Acabou assim, né? É que nem o cara perguntou, professor, eu estava agradecido quando tive o exemplo da lei temporária, lei penal temporária, que veio a lei da Copa, né? Tá mais outro, professor? Não vai ter outra, nunca mais vai ter outra. Depois de tudo que aconteceu, não vai mais ter outra Copa do Mundo, para você ter uma aqui no Brasil, pelo menos. Agora, claro, depois do 7-1, quer dizer, não, isso aí deu azar. Não sei, não, com a Alemanha lá no Ninho do Urubu, né, um negócio mais, né, acolhedor para eles, para botar na pressão, porque senão no Mineirão não dá. Vamos fazer de novo um amistoso, quem sabe não tem amistoso, que é um negócio com uma tumba, se não tem, não volta mais lá. Essa